lá da terra Canaã. Livro de Josué, capítulo 3, do versículos 7 ao versículo 10. Todos encontraram? Amém. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Aleluia. Podeis sentar. Tenhamos uma boa palavra nesta noite. Já aprendemos e já passamos por 4 eus. Primeiro eu, cananeu, é o eu da fofoca, da intriga, do escândalo, do fuxico. Este eu cananeu é trazido como exemplo negativo base. Canaã, filho de Cã, neto de Noé. Quando Noé plantou uma vinha após o dilúvio e se embebedou nela, seu filho Cã viu a vergonha do pai nu. Mas quando Noé amaldiçoou, ele amaldiçoou Canaã e não Cã. Então provavelmente a interpretação que temos é que Canaã espalhou a fofoca no meio da família, e isso trouxe para o seu avô um sentimento de juízo para com Canaã, e Noé amaldiçoou Canaã. Primeiro eu, Canaã. Cananeu. O segundo eu é o heteu, é o eu do medo, da amargura, da amedronta e da ameaça. Temos o terceiro eu, o heveu, é o eu da violência, da falsidade, da dissimulação, que também é conhecida como hipocrisia, falar e não fazer. E o eu do engano. Nós vimos isto nas 2 referências que lemos em Gênesis 37, no episódio do estupro com a filha de Jacó, Diná, por aquele heveu. E também vemos o engano, a dissimulação em Josué 9, quando ele foi enganado por este heveu, quando eles se disfarçaram com roupas velhas, pão embolorado, vinho em odres velhos, e conseguiram enganar a Josué dentro da terra prometida. Aprendemos também através da vida do presbítero Juarez, me perdoa. Juarez, meu Deus, como posso esquecer? Sobre os perizeus ou ferezeus, é o eu da inconstância,
o eu dos aldeãos, não tinham parada, viviam de lugar em lugar. Aprendemos sobre aqueles que não conseguem firmar as suas estacas, as suas raízes em lugar nenhum. São aqueles que vivem à procura de movimentos, vivem à procura de campanhas, vivem à procura de profetada, vivem à procura de famosos, e essas pessoas tendem a fracassar na sua busca porque nunca encontrarão. Mas hoje vamos falar do quinto eu, os girgazeus. Segundo Gênesis 10, para nós termos uma melhor compreensão, 15 e 16, eles eram canitas, descendentes de Canaã. Gênesis 10, quase toda estudo a gente lê Gênesis 10, né? É a genealogia, é a origem deste povo. Gênesis 10 e 15 e 16. E Canaã, olha, ele gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu. Então temos aí como base de referência para este povo. Girgazeu também são descendentes cananitas ou camitas. Os girgazeus tratam-se de espíritos da terra e da sujeira. Guarda isso, irmãos. Você que está anotando aí e está prestando bastante atenção com os demais irmãos. E hoje essa palavra vai ser degustada. Eu não vou sair correndo, gritando aqui, falando um monte de coisa rápida. Nós vamos aprender hoje pausadamente. Oh, glória. Os girgazeus tratam-se de espíritos da terra e da sujeira. Girgazeu vem do significado que ocupa terreno argiloso, lama mesmo, sujeira, imundície. Me arrepia, meu Deus do céu. E a localização deles, Monsalvo, sabe onde eles moravam? Presbítero José Pereira, presbítero Juarez, que eu não vou esquecer nunca mais. Deu um branco, deu um apagão na minha mente. Deus tem misericórdia de mim, estou ficando velho. O pastor também falha, né? Amém? 12 horas com a mente ligada em cadeira de roda. Eles habitavam à margem do mar, ou Lago de Tiberíades, Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, lá nos tempos de Jesus, mas no tempo de Canaã, porque os judeus conquistaram a terra com Deus, e aquela terra é a mesma terra que veio Davi, é a terra que veio futuramente veio Ezequias, é a terra que futuramente passou Daniel, depois foi levado para Judá, foi a terra que Jesus veio. É Canaã, a terra que Jesus veio. Então, esse povo girgazeu, o presbítero Juarez, vivia na beira do lago de Genezaré, Tiberíades, Mar da Galileia. E o que tem na beira do mar? É terreno pantanoso, é terreno lamacento, a margem de um mar. Quem já foi na praia, ou quem já morou, quem já habitou, quem já viu, quem já percebeu, não só quem vai na praia, dá um tiro lá no Guarujá, mas quando você percebe no entorno ali, aqueles que moram nas beiradas, o terreno ali é sujeira, é pântano mesmo, é lugar lamacento. Então essa terra do Girgazeu é uma terra argilosa, vem de argila, o termo Girgazeu, de argila, de lama, sujeira. Meu Deus do céu, olha isso aí para nós, que é um ensinamento terrível, tremendo, e que nós possamos ser limpos nesta noite pela palavra de Deus. Por muito tempo, irmão, a igreja lutou contra este mal. Na maioria das vezes, pecados ligados à área sexual.
mas lutavam sem ter o discernimento, irmão, que são demônios que operam e que preparam e lançam suas tentações. Lá nos anos 90 era o que? Era a revista, era o filme que passava depois da meia-noite, 2 da manhã, né? Que mais? Filmes, você ia na locadora, né? Quem ia? Tinha uma sessãozinha por trás, o negócio atrás da cortina, atrás do véu. Meu Deus. Mas hoje em dia, infelizmente, a sujeira muitas vezes se aproxima na palma da nossa mão. E muitas vezes você não está nem procurando, irmão. Às vezes você abre ali para você fazer uma pesquisa. Às vezes eu estou ali no Google, Presbítero Juarez, no YouTube, procurando um vídeo, um esboço, ou uma pregação, porque aparece um anúncio. Está alguém ali seminu. Você abre uma página no Instagram, fazer uma pesquisa de uma pessoa, daqui a pouco aparece alguém ali tendo relação. Esse espírito tentam e nos atrai para a vida terrena. Diga-se, guarda isso. Vida terrena e de sujeira, e suas vaidades, para as luxúrias bestiais, para os excessos em todas as coisas, e contra a lei da moderação, pureza e temperança. Nós nascemos, irmão. Sabe quem me fez lembrar agora? O primeiro casal da Bíblia. Eles viviam nus, mas depois que eles pecaram, eles sentiram vergonha. Quem falou para eles? Eles tiveram aula? Frequentaram um culto de ensino? Aqui, ó, consciência, a mente se abriu, Presbítero Juarez. Eles discerniram agora o que é certo e o que é errado. E todo ser humano, a partir de Adão e de Eva, e nós somos descendências de Adão, nós já nascemos com o discernimento, Diaconisa Nilson, do que é certo e do que é errado. Manuela, com 6 anos, já sabe o que é certo e o que é errado. Não tem o discernimento de tudo. Ainda está em formação, mas já sabe o que é certo e o que é errado. Eles viviam perto, como eu disse, do mar de Tiberíades da Galileia. Há pecados, irmão, elevados. Há pecados arrogantes e poderosos, como o orgulho, como a indiferença e a degradação. E há pecados baixos e fracos, como a embriaguez, glutonaria e devassidão. Esta nação representa o último. O Girgazeu são os pecados baixos. É o pecado ligado à terra. E terra está onde? Embaixo. E esse pecado leva a pessoa para baixo, leva a pessoa para a vergonha. Este eu, ele envergonha, ele leva a pessoa para a lona, para a lama. Aleluias. A primeira menção se dá na geração de Noé, como nós lemos, mas sua primeira menção significativa é encontrada na mesma lista de 10 países em que os hititas são encontrados, e aprendemos que 10 é o número da lei e da responsabilidade, e se relaciona com a ideia de restringir a carne. E a restrição da carne é particularmente necessária em relação aos girgazeus e seu espírito de mundanismo e de sujeira. E Paulo escreve isso para nós em Gálatas 5, do 19 ao 21. Livro de Gálatas 5, 19 ao 21. Que maravilha vocês procurando a referência bíblica. Essa é a maior alegria do pastor. Isso é melhor que qualquer presente. Dia 25/7. Gálatas 5:19. Porque as obras da carne, olha aí, da onde o homem foi formado?
Deus pegou o que para fazer o homem? O pó. Olha aí, ó. As obras da carne são manifestas, as quais são, olha as primeiras obras aí, ó. Prostituição, está escrito isso aí na sua Bíblia? Impureza, lascívia, que é uma prática sexual exacerbada, é sem controle, é sexo com animal, com morto, com poste, com árvore, com 3, 4 juntos, é terrível, é coisa podre, suja, imunda, é pior que a lama. 20, versículo 20: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, e não para aí não, ó. E coisa semelhante a essa, tem mais coisa do que esses 14, 16 aí, acho que são 16 pecados que ele cita, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas vão entrar no céu, não herdarão o reino de Deus. Está aí, irmão, quem se embriaga, quem é bêbado aqui, ó, bebedice, ó. Quem se embriaga acha que tem céu porque toma uma cervejinha, 2, 3, 4, 5, 10. Eu não vou entrar nessa questão. Para mim, bebida é pecado e ponto final. Um gole, meio gole. Um abismo. Me fala 40, Salmo 49, 17. Eu não vou lembrar a referência agora, mas diz que um abismo, o salmista diz, eu sei que é o salmo, um abismo chama outro abismo, um gole chama outro gole. Acabou que a pessoa está embriagada, está o seu salário todinho no bar, e devolver 10% na igreja, eles acham que é muito. Hipocrisia. 16 obras da carne, e mais as coisas semelhantes. Aqueles que moram na lama, as ações da imoralidade são reconhecidas claramente na palavra de Deus. A ação das obras da carne, é interessante perceber nessa lista que Paulo nos dá, que algumas obras são acionadas constantemente por eles, principalmente as obras de espíritos malignos, carne ligada à imoralidade. Satanás constitui um de seus príncipes para comandar anjos caídos, que tem como principal objetivo envolver a humanidade na lama da imoralidade. Ele quer te sujar, quer te lambuzar, quer te levar para o buraco, para a lama, para o fundo do poço. E ele prepara as melhores. Eu assisti um filme ontem, O Advogado do Diabo. Você fala, nossa, que filme terrível. É um filme que traz um ensinamento, irmão, sobre a astúcia de Satanás. Ele não faz no lugar da pessoa, ele prepara a armadilha, o laço, o prato, irmão Saulo, a tentação presbiteriana. Ele coloca aqui, ó. Lembra de Deuteronômio 28, que Deus falou para o povo através de Moisés: coloca diante de você hoje a bênção e a maldição. Deus coloca a bênção, e o diabo vem com o pratão lá. O pecado, irmão, é bonito, o pecado é gostoso, o pecado traz um prazer momentâneo, o pecado não dói enquanto está na carne, mas quando partir para a eternidade, o pecado vai trazer uma consequência eterna, o pecado vai trazer uma morte eterna, o pecado vai doer na alma. Glória a Deus. São espíritos que fazem os impulsos da carne e os pensamentos imorais se tornarem, em certos momentos, praticamente incontroláveis. Davi, irmão, homem de Deus, não tinha perdido uma batalha ainda, presbítero José Pereira, mas aí caiu na teia da luxúria, foi laçado por Satanás. Posteriormente o profeta Natan fala: você tinha todas as mulheres do reino,
Você tinha concubinas, mulheres solteiras, virgens à sua disposição, mas você escolheu pegar a mulher do teu próximo. Caiu na teia. Nenhum de nós está imune, irmão, de cair neste pecado. Quantos pastores têm caído na teia da homossexualidade? Pasmem vocês. Antigamente, muitas vezes o pastor caía com uma irmã, com uma jovem, com outra pessoa, com alguém no trabalho, da rua, da vizinhança, com outra mulher. Hoje em dia os homens têm caído com o homem. Terrível, abominável aos olhos de Deus. Se o adultério de um homem com uma mulher, traindo a sua esposa, já é terrível aos olhos de Deus, como foi o de Davi, irmão. Imagine trair a mulher com um homem. Pecou 2 vezes. Abominável diante dos olhos de Deus. Olha o que Paulo escreve em Efésios, irmão, 2, versículo 2 e 3. Livro aos Efésios, depois de Gálatas para Efésios. Lembra Gálatas 5? Efésios 2 e 3. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, das potestades do ar, do espírito que olha isso, é o que nós estamos falando. Esse eu gigazeiro, irmão, não é só o eu da natureza humana, é o espírito maligno, é o demônio. Vamos continuar lendo. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3, Efésios 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade e dos pensar, e éramos por natureza filhos como os outros também. Está aí, ó. Outrora eram nós, mãe. Quanto tempo, irmão, eu fui governado por espíritos malignos? É um demônio, é um vício, você não consegue libertar, irmão, da pornografia, da prostituição. É uma teia de aranha que te envolve. Lembra do filme O Senhor dos Anéis? Falando só de filme hoje, mas estou falando com a palavra junto. O Senhor dos Anéis, que tinha aquele túnel e uma aranha desse tamanhozão, enfiava na teia e laçava, a pessoa não conseguia sair, irmão. Se cair na teia da aranha satânica e diabólica, irmão, só pela graça que nós conseguimos sair. Nós conseguimos sair um dia. Eu tive que sair pela dor. Eu tive que sair literalmente com a carne rasgada do pé, rasgando dentro para fora, com um bicho comendo meu pé. Parecia um demônio. Deus permitiu tocar no meu pé para eu voltar para os caminhos do Senhor. Tamanha imundícia de lama. Eu estava um gigazeiro, irmão, no fundo da lama do poço. Aleluia. Estes espirituais, através de filmes pornôs, novelas, séries, páginas secretas, jogos que têm se tornado carnais, pelos quais estes demônios têm entrado em lares. É aí que o demônio entra, irmão. Ele encontra uma brecha na sua visão. João vai falar: o que destrói o mundo é a concupiscência dos olhos, é a concupiscência da carne, é a soberba da vida. E quando esse demônio entra no lar, ele produz o que? Separação entre os cônjuges, suscitando nos corações o veneno da infidelidade, a cobiça e o pecado. Jesus fala em Mateus 5, 27 e 28: se um homem olhou para uma mulher e a desejou em seu coração, ele não precisa ter relação com ela fisicamente. Mateus 5, 27 e 28: se um homem desejar no seu coração outra mulher que não é a sua, ele já pecou com ela. Se a nossa sociedade e igreja soubesse que a maioria dos casos de infidelidade é fruto de uma ação diabólica que tem como instrumento a liberdade que há nos lares para filmes, novelas e etc., dardos inflamados para destruir os valores morais e consequentemente os valores da família, como sociedade devemos tomar procedimento firme contra estes vômitos que espíritos malignos têm lançados contra nós,
através dos meios de comunicação. Você abre os YouTubes, os podcasts, é pastores defendendo o casamento gay, é um vômito para nós. Pastores defendendo a relação incesto, pai com filho, irmão com irmão, primo com primo, é vômito. São demônios que estão se infiltrando nas famílias, dentro dos próprios lares. Igreja, cuidado com o que você assiste, cuidado com o desenho, com o filme. Muitas vezes parece ser um filme de Deus, mas é subliminar, tem uma mensagem oculta, e que muitas vezes o inimigo, como no Éden, usou a própria palavra de Deus no Éden e no deserto, quando ele tentou Jesus, ele usa a palavra distorcida. Ele é um herege. Ele falou para Jesus, irmão, não foi para mim, comedor de arroz e feijão, não. Ele falou para o Cristo, da ordem aos teus anjos. Ele citou o Salmo 91 distorcido. E se lança daí, porque aos teus anjos ele dá a ordem ao teu respeito. O teu pé não vai tropeçar em pedra. Mas como é que Jesus venceu essa tentação, irmão Ed? Para trás de mim, Satanás, porque está escrito: somente a Deus adorarás e não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia. Esta semente, ela está na igreja também. São os que nunca perdoam. E se o fazem, costumam dizer: as cicatrizes ficam, a vida impõe marcas sobre nossa personalidade, recordações do passado triste, pensamentos e sentimentos que se recusam a ir embora. Afinal, nossa memória é uma máquina fotográfica. Mas o cristão é uma pessoa diferente, pois sobre ele foi aplicado o sangue de Jesus. Na antiga aliança, o sangue do sacrifício cobria os pecados, mas eu e você hoje estamos vivendo debaixo da graça. É a nova aliança, e nela o sangue de Jesus não cobre o pecado, mas nada ele remove. O sangue de Cristo remove o pecado, ele não cobre mais. Lembra? O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, pegava o sangue do cordeiro, matava lá fora no altar de holocausto, colocava numa bacia, pegava um ensopo, era tipo os pedreiros vão entender aqui, como se fosse uma brocha, né? Era um material feito de pedaço de madeira ou pedaço de um ramo, era um ramo. E soco, e só piscava sobre a tampa do propiciatório, cobria aquele sangue, cobria o pecado. Deus descia na nuvem de fumaça e recebia aquele sacrifício. Ou seja, o sangue da velha aliança cobria, mas o sangue de Jesus remove o pecado. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A falta de perdão tem um alto preço no dia do juízo. Olha para Mateus 6:15. Irmão, quem não consegue perdoar o seu irmão, ele está sujo no pecado também. Não deixa ele ser um gircaseu. Ele tem uma sujeira ali, ele tem uma mágoa, uma amargura na sua alma, uma mancha profunda, uma sujeira, uma imundícia, uma lama. A falta de perdão também é considerada uma lama, uma argila. Mateus 6:15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Aquele que comete suicídio não tem perdão, e aquele que não perdoa o seu próximo e morre neste pecado também não terá perdão.
Várias doenças são decorrentes da falta de perdão. Até câncer, irmão Saulo. Tem pessoas com câncer, presbítero Juarez, e que não foi por causa do tabagismo, do cigarro, não foi por causa do alcoolismo, não foi por causa de gordura, não trouxe uma úlcera no estômago, não. Tem pessoas com câncer porque não perdoou o seu próximo. Pessoas têm morrido porque não liberou perdão. E muitas vezes por uma coisa tão pífia, tão pequena, tão insignificante. A ira ou a raiva podem levar à morte, como tem sido sutis algumas ações diabólicas na área da imoralidade. O Senhor está levantando como igreja para prevalecermos contra este poder maligno que se alimenta na lama da imoralidade. Iremos destruir esta comida maligna que tem fortalecido esses espíritos imundos na terra. Por isso nós, como igreja, devemos tomar posição de autoridade e fé contra estes poderes diabólicos e proclamarmos a vitória da santidade de Deus sobre a imoralidade satânica, sobre o Gilgazeu. E para nós concluirmos, fica a pergunta para mim e para você: como vencer este eu? Como eu venço o Gilgazeu? Jejum e oração? Sempre vencerão? Só isso? 1 Tessalonicenses 5:22, olha o que está escrito. Vamos ler algumas referências para nós concluirmos aqui e trazer um pensamento de como vencer este eu da imoralidade, da falta de perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Quem achou, pode ler. Isso. Segunda. É segunda, eu falei primeira? Segunda, perdão. Segunda Tessalonicenses. É a primeira. É a primeira Tessalonicenses, é isso mesmo. Porque eu estou a minha página termina o primeiro, e lá em cima está o segundo, que já começa o segundo, onde termina o primeiro. 1 Tessalonicenses 5:22, isso mesmo. Abstende-vos. Toda aparência do mal. Tem alguma versão diferente? Fuja. Abster é fugir. Abster é não querer. Abster é negar. Abster é correr. Abster é rejeitar. Então, Paulo escreve aos irmãos em Tessalonicenses: abstende-vos de toda aparência do mal. Pintou alguma coisa na sua frente e tem aparência, não precisa nem ser o mal, aparenta ser o mal, fuja. Fuja. Este é um dos segredos. Nem sempre, irmão, o jejum e oração vai vencer isso aí não. Nem sempre vai ter situação, mas vai ter que correr, fugir da aparência, aquele convite, aquela festa na hora, você vai ter que recusar muitas vezes. Aquele almoço, que veio com aquela pessoa, aquele colega veio até o colega de trabalho. Vai ter que correr esse almoço aí, esse happy hour, essa sessão. 1 Pedro 3, 11 e 12, ó. Finzinho. 1 Pedro 3, 11 e 12. Paulo escreve em Tessalonicenses. Paulo escreve: abstende-vos de toda aparência do mal. E Pedro escreve o que aí? 1 Pedro 3, 11 e 12. Lê. Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor
Obrigado. Resumo o contexto do 11 e 12. Afasta-se do mal. Diga, irmão. 1 Pedro 3, versículos 11 e 12. O contexto é: afasta-se do mal. Irmão, depois que eu me converti, irmão, perdi uma amizade. Perdi. Eu creio que os irmãos também perderam. Perdeu, Pedro Jones? Amigos, colegas, teve que se afastar, né? É uma influência. Vai te puxar para o buraco de novo. Vai querer te levar para o boteco, para o rolê. Vai ter que se afastar, irmão. É perder para ganhar. Sua família agora é a igreja. Seu povo agora é a igreja. Sua companhia agora é a igreja. Seu happy hour é a igreja. Sua vida agora é pautada em viver. Lógico que você vai viajar, vai sair. Entenda, vocês são inteligentes, né? Está na igreja, 7 dias da semana. Não, você vai ter o seu tempo de lazer, tempo de trabalho, tempo com a família, tempo para o seu descanso pessoal, tempo que você vai ficar doente, vai ter que se cuidar. Mas aquelas práticas que você tinha, essa é a afastar disso aí, ó. Tiago 4,7. Continua descendo aí, ó. Tessalonicenses, Pedro, volta para Tiago. Tiago é antes. Tiago 4,7. Como vencer o girgazeu? Tiago 4,7. Aí, é só jejum e oração? Nem sempre. Abster-se de toda aparência do mal, disse Paulo. Pedro disse: afasta-se do mal. E Tiago escreve: sujeição a Deus, obediência à palavra, resistir ao diabo, comunhão com Deus e humildade. Davi achou que ele ia conseguir vencer aquela mulher pelada tomando banho embaixo. Se achou grande. Deus abateu. Humildade. Sujeitai-vos, pois se sujeitar a Deus é você obedecer a sua palavra, você reconhecer que Ele é maior, que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Quando o homem toma a frente de uma situação, Deus sai de cena. Quando o homem tenta resolver com as próprias mãos, Deus sai de cena. Minha esposa fumou por muito tempo. A gestação da Marcela todinha, 2009, tinha dia que ela fumava 3 mais de cigarro por dia. Tentou parar com as próprias forças, não conseguiu. Mas quando ela se sujeitou a Deus, ela conseguiu a libertação. Sujeição a Deus, irmão, é o caminho da vitória. Primeiro, submissão a Deus. Fique no seu próprio posto. Militar. Isso é submissão. Submissão. Ou seja, você pedir a palavra, você está abaixo da missão. Se você levar para o campo militar, você está abaixo da autoridade. A ordem do capitão foi o quê? Fique no seu posto, fique sentindo aí, ó. Você está abaixo da missão que foi dada. É ficar no seu posto. Deus te chamou para quê? Para ser igreja. Você é templo, você é servo, você é parte, você é membro do corpo de Cristo. Então fique no posto que Deus te colocou. Não saia por nada. Lembra do profeta velho? Falamos aqui esse dia no final do culto. O presbítero Pereira lembrou? O profeta novo foi entregar o recado para Jeroboão, voltou. Deus na ordem era: vai e volta pelo outro caminho, não coma, não para, não bebe, não fala com ninguém. Dá o recado para Jeroboão e volta. O profeta velho, usado pelo diabo, né? Que anjo nenhum, deve ter visto um morcego e achou que era anjo. Chamou o profeta, deu uma carne, ele comeu, bebeu, aí Deus usou a boca daquele mesmo. O profeta mentiroso fala para ele: você desobedeceu a palavra de Deus. Qual era a sua missão? Entregar o recado para Jeroboão. O que você fez? Voltou para outro caminho, comeu, bebeu, entrou na casa da pessoa, saiu de lá, o leão foi e matou. Deus não permitiu enterrar ele. Pegou o jumento, colocou isso no jumento, o filho do homem foi lá e enterrou ele no sepulcro dele. Se arrependeu. O profeta velho, mas já era tarde. O profeta novo já estava morto. Submissão, isso, obedeceu. Sujeição a Deus, irmão, é ficar onde Deus te colocou.
e resistiu o diabo. O diabo não é para ser temido, irmão. É para ter medo do diabo. Ele não vai vir com chifre, com bafo, com dente de vampiro, rabo. Nada disso, irmão. Você não tem que temer o diabo. Você tem que resistir ao diabo. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Em Gênesis 39, 7 e 9 e 10 e 12, José resistiu. Vamos ler aquela tentação. Gênesis 39, ó. Olha como é que resiste o diabo. Gênesis 39, do 7 ao 9. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor, mulher de Potifar, pôs os olhos de José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. 9. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha a visão do menino, mano. Ele era um jovem aqui de 17, 20, estava nessa faixa, né? Ele ganhou a túnica com 17, passou um tempo para cá de Potifar, 2 anos, mais 2, ele tinha uns 20 e poucos anos aqui, 20, entre 17 e 20 anos. Olha a visão que ele tem. Eu não pecaria contra meu pai, eu não pecaria contra o rei, eu não pecaria contra o governador, não, eu não pecaria contra Deus. O menino tinha um temor, submisso a Deus. Aleluia. Versículo 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da sua casa estava ali. Ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e saiu para correu, irmão. Talvez hoje ele vai aonde? Não gosta da fruta, de menina, de outros nomes pejorativos, que não vou nem falar aqui porque não é lícito, mas ele foi homem de verdade. Ele correu da mulher do seu senhor, mulher do próximo. Deus tinha o melhor para ele. Depois o faraó foi a princesa para ele, irmão. Deu a princesa para ele. Ele casou com a filha de faraó. Está vendo? Vale a pena esperar o tempo de Deus e resistir ao diabo. Deus tem o melhor para você. Para terminar, conclusão: devemos nos manter perto de Deus, comunhão. Quanto mais perto de Deus ficamos, mais parecido com Jesus nós nos tornamos. Comunhão com Deus é uma pista de mão dupla. Devemos nos humilhar diante de Deus, devemos enfrentar seriamente o nosso pecado. A porta da exaltação é a humilhação, não é vergonha. Deus olha para o homem que é humilde de coração e treme diante da sua palavra. Expulsemos mais este eu de nossas vidas para herdarmos a terra prometida. Que Deus nos abençoe. Próximo povo, Amorreu. E por último, Jebuseu. Entenderam o ensino? O que é um Gergaseu? É um espírito imundo, é um eu sujo, é um eu da lama, é argiloso, vem da argila, vem da lama, é algo imundo que não cabe a nós. Apocalipse, ou quiser Apocalipse 20, vê agora, quando eu fechei a Bíblia. Meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Eu te amo. Eu amo a sua palavra. Apocalipse 20. Quem está limpo? Ou é o 21? Se alguém achar aí, primeiro que eu. Ou é o 21 ou é o 22?
Achei. Apocalipse 22 e 11 para a gente fechar. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Nós já fomos limpos por esta palavra. Permaneçamos santificados. Sabe o que quer dizer santo? Separado do mundo, da imundícia, do gigazeu, do pecado. Fuja do imundo. Tem amizade que não é mais para nós, gente. Não é mais para nós. João vai dizer que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Vivemos na lama do mundo, mas não sujamos as nossas vestes com esta lama. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amor, finaliza o vídeo aqui que a Marcela já está aí, que nem Eutico. Já leu sobre Eutico? Paulo pregou, o menino dormiu no terceiro andar, caiu, quebrou o pescoço, morreu. Paulo desceu, orou, ressuscitou o menino. Quando nós chegar naquela mesa ali, ela ressuscita.